Gente, vamos continuar aqui nossos temas, né? Tão produtivo que está o nosso dia. Agora a gente vai falar assim assim, comer dá prazer, né? Então vamos falar um pouquinho de contagem de carboidratos. A gente trouxe aqui a Tarsila Ferraz de Campos, é nutricionista do Departamento de Educação e Nutrição da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, mestre em Ciências da Saúde e educadora em diabetes. A Beatriz Faveiro Bernardo, que é nutricionista e educadora em diabetes. E a gente tem também a Edilene Marques, que é uma pedagoga, psicopedagoga e conselheira da EDJ, que vai mediar as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Durante mesmo, enquanto a estiverem falando, vocês podem fazer as perguntas, que a gente vai tentar responder para todo mundo. Não é, Tarsila? Não é, Bia? Vamos lá. Isso mesmo. Com certeza. Boa tarde a todos. Nesse Dia Mundial do Diabetes, um prazer estar aqui falando sobre contagem. Boa tarde a todos. A gente sabe que está aí próxima hora do almoço, né? Sábado a gente almoça um pouquinho mais tarde, mas esperamos que vocês participem bastante com a gente, né? Porque a gente quer fazer mais um bate-papo realmente para ser mais didático para todo mundo, tá? Isso aí, boa tarde, Bia, boa tarde, Tarsila, boa tarde todo mundo. Eu estou super feliz da gente estar aqui todo mundo agora falando sobre nutrição, sobre alimentação, e eu espero que vocês curtam muito. Isso mesmo. Então, Tarsila, me fala o que é a contagem de carboidrato, que a gente ouve tanto falar, né? Eu acho que a nutrição relacionada com diabetes já passou por diversos momentos, né? E há alguns anos já que se fala muito da contagem de carboidrato, em auxiliar aí na melhora do tratamento. O que é essa contagem de carboidrato? É isso aí, né, Bia? Acho que toda vez que a gente fala de nutrição, eu e a Bia, enquanto nutricionistas aqui, a hora que fala de diabetes e nutrição, a coisa muitas vezes, a gente vem aí com muitos mitos, tabus, e talvez a contagem de carboidrato, junto com toda essa evolução que o tratamento do diabetes teve ao longo dos anos, ela veio aí somar para trazer mais flexibilidade e qualidade de vida para a vida da pessoa com diabetes, né? A gente costuma dizer que a alimentação saudável é para todos, então os conceitos de alimentação saudável, eles não deixam de existir a partir do momento que a gente inicia a contagem. Mas, basicamente, a contagem de carboidrato é uma possibilidade que a gente tem de variar mais a alimentação de acordo aí com a quantidade de carboidrato que o paciente precisa fazer uso naquele momento, que a pessoa com diabetes precisa, adequando com a medicação. Então, isso pode acontecer tanto com o paciente que faz uso de insulina, como com o paciente que faz uso de medicamento oral. Mas a ideia é a gente se aproximar a como o organismo de uma pessoa que não tem diabetes funciona. A gente sabe que os medicamentos na vida da pessoa com diabetes e a insulina, eles funcionam justamente para ajudar a ação da insulina no nosso corpo. Então, a contagem de carboidrato, ela vai ser o casamento perfeito entre medicação e alimentação. Então, muitas vezes a gente ajusta o planejamento alimentar da pessoa com diabetes de acordo com a quantidade que ele pode consumir em determinado momento, ou a gente faz ajuste da quantidade de insulina que ele precisa fazer uso para dar conta daquela comida que ele quer fazer uso naquele momento. Então, é daí que a gente fala que a contagem de carboidrato traz mais flexibilidade dentro da vida da pessoa com diabetes, né? E aí eu pergunto para você, né, Bia, você costuma indicar para todo mundo? É uma coisa que é fácil de fazer, todo mundo, se eu tomo insulina, se eu não tomo, como é que é isso, né? Como é que as pessoas podem inserir isso dentro da rotina? Eu acho que a gente tem dois cenários, né, falando aí, dividindo em diabetes tipo 1 e tipo 2, porque o diabetes tipo 1 ele fica mais fácil de contar o carboidrato, porque ele tem essa flexibilidade em relação à insulina também, tá? Lembrando que, como a contagem de carboidrato, a gente também faz algumas continhas, é legal a gente saber se essa pessoa que a gente está atendendo, ela tem essa facilidade também de fazer contas, né? Porque no começo pode parecer um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, mas eu acho que a ideia é no começo ser um pouquinho mais trabalhoso mesmo, para daí depois a gente conseguir lidar melhor com a nossa rotina fora de casa, né? Lógico que não agora que a gente está em pandemia, né? Mas quando tudo isso acabar, eu ter segurança de sair, comer num restaurante e saber chutar ali aquele carboidrato de forma mais aproximada, tá? Quando eu falo de uma pessoa que tem um diabetes tipo 2,
eu prefiro uma tabela de substituição, né? Onde eu coloco já, então ele vai comer tanto de carboidrato por refeição. E eu dou opções que ele possa substituir ali aquele alimento, tendo a mesma quantidade de carboidrato, né? Então seria trocar os 6 por meia dúzia ali que a gente brinca. E acho que isso é uma coisa que a gente faz muito, né, Bia? Às vezes as pessoas perguntam: faz tanta diferença eu comer o pão integral ou o pão francês? Faz tanta diferença eu comer a fruta X ou a fruta Y? Porque eu ouvi dizer que tal fruta faz mal para quem tem diabetes. E aí talvez a contagem de carboidrato, ela entrou, né, dentro da rotina da prescrição nutricional e da vida das pessoas, trazendo justamente isso, né? O quanto, se eu mantiver exatamente isso que a Bia falou, uma mesma proporção de quantidade de carboidrato, eu faço trocas, né? Então, a gente sabe, consultando às vezes tabelas e manuais, a quantidade de carboidrato, muitas vezes, que tem lá em 2 fatias de pão integral é muito semelhante a quantidade de carboidrato em um pão. E isso que acaba trazendo a flexibilidade. Então, a gente vai substituindo, obviamente que tendo cuidado com essa porção, mas dá para a gente ter essas trocas equivalentes no 6 por meia dúzia aí, como a Bia falou, né, Bia? Isso. E o bacana é, igual a gente falou, né? Mais cedo também a gente teve uma live aí sobre alimentação saudável, né? Que as meninas falaram. Então, o legal é manter uma alimentação saudável na maior parte do tempo. Mas, por exemplo, de sexta-feira eu quero comer um hambúrguer, quero comer uma pizza. A contagem de carboidrato ela vai me dar essa flexibilidade para que eu coma alimentos diferentes, né, em determinadas situações. Lógico, esse tipo de alimento a gente sabe que eles têm muita gordura, né? Então não é recomendado também que a gente coma frequentemente. E aí, tá, eu te pergunto, será que eu contar carboidrato de um arroz, por exemplo, que seria a minha janta habitual, um arroz, um feijão, um franguinho grelhado, será que é a mesma forma que eu vou contar o carboidrato de um hambúrguer, por exemplo? Eu tenho aqui uma mãe que perguntou muito isso. Se É. contagem de carboidrato é só para carboidratos. Como é que é isso, Tarsila? Vamos lá, vamos ajudar esse pessoal, que acho que as pessoas mesmo, quando começam a ter o diagnóstico, principalmente quem faz monitorização de glicemia, né? Quem vê ali a todo momento o que está acontecendo, hoje então com a possibilidade do uso de sensor de glicose, que é uma coisa que muitas pessoas fazem uso, eu falo que fica mais evidente o impacto do alimento. E às vezes as pessoas até se assustam, né? Elas falam assim, nossa, mas eu comi aquilo, a minha glicemia aumentou. Então é importante a gente falar aqui, primeira coisa, a gente prioriza o carboidrato, porque de fato, quando a gente pensa em alimentos fontes de carboidrato, então a gente pode colocar aqui o arroz, como a Bia colocou, o próprio feijão, que também tem uma parte de carboidrato, ele é uma proteína vegetal, mas ele tem um pouco de carboidrato na composição, as frutas, os iogurtes, leites, tudo isso a gente engloba no grupo de carboidratos, e isso tem impacto glicêmico de 15 minutos a 2 horas, tá? Então, por isso que a gente prioriza ali o carboidrato. Agora, a gente fala que o alimento nem sempre ele é só um nutriente. Muitas vezes esse carboidrato ele está junto com proteína, com gordura, e que são nutrientes que também podem trazer uma determinada influência aí na nossa glicemia. Então, não é incomum pacientes que fazem assim, Tarsila, eu pedi lá pizza em casa, e fiz exatamente lá. Fui olhar lá no manual, peguei direitinho quanto tinha de carboidrato, fiz minha contagem de carboidrato. Só que aí, quando eu vi, depois de 4, 5 horas, a minha glicemia estava lá em cima. Por quê? Tem alguns alimentos que tem carboidrato? Tem, mas que além do carboidrato tem na pizza ou no hambúrguer delicioso aí que a Bia falou pra gente para comer numa sexta-feira à noite. Eles têm o carboidrato, mas eles têm outros 2 nutrientes, que são a proteína e a gordura. Naquele meu esqueminha que eu estava falando, 100% dos carboidratos são convertidos em glicose em até 2 horas. Quando a gente coloca a proteína e a gordura no meio da história, eles podem ser convertidos também numa menor proporção. A gente fala que proteína aí até uns 30%, 40%, e quando a gente fala de gordura, uns 10%, só que isso vai ser um impacto mais tardio, vamos dizer assim. Eles vão atingir a corrente sanguínea em 4 a 5 horas. Então, em algum momento, dependendo da característica da refeição, a gente sim
tem que considerar esses outros nutrientes, só que muitas vezes a gente parte de uma contagem de carboidrato bem feita, porque a gente muitas vezes faz o quê? Um acréscimo da insulina. Então, se eu já estou errando a contagem de carboidrato, eu consequentemente vou errar todo o restante. Por isso que muitas vezes a gente fala que sim, hoje a gente considera esses nutrientes, mas a gente ainda não tem uma regra única. A primeira opção é entenda o efeito desses alimentos mais e proteicos na sua vida. Então, seria interessante monitorar a glicose nesses dias mais vezes. Então, mede pré, mede 2 horas e mede 5 horas depois para entender o efeito. E a partir daí, a gente pode, junto com a equipe de nutrição, criar estratégias para essa proteína e gordura. E lembrando também que é importante a gente se observar, né? Como a Tarsila falou, fazer o teste de glicemia é o melhor jeito da gente se observar, ver como que está funcionando aí nossa glicemia em relação àquele alimento. Porque não adianta, por exemplo, eu vou comer uma banana. Eu vou falar, nossa, para mim a banana subiu muito a glicemia. Eu vou falar para a Tarsila, nossa, Tarsila, não come banana porque sobe muito a glicemia. Ela fala, nossa, mas é estranho, porque eu como e não sobe tanto minha glicemia, né? Minha glicemia continua boa. Então, é importante a gente tomar um pouco de cuidado com o que a gente ouve por aí de que sobe muito, sobe pouco e tudo mais, e a gente se observar. Então, comi tal alimento, achei que subiu muito minha glicemia, faz um teste de novo. Então, vai comer aquele alimento mais uma vez, mede glicemia, igual a Tarsila falou, antes, 2 horas após. Se tiver muita gordura e proteína, mais 5 horas depois, tá? Então, o autoconhecimento é fundamental nesse momento, né? E cada um é um, né, Bia? Assim, então, e eu costumo dizer que o paciente insulinizado, que é realmente habitualmente onde a gente usa mais os conceitos da contagem de carboidrato, ele tem essa possibilidade de ajustar a insulina. Então, dificilmente um alimento vai dar errado para ele. A gente talvez tenha que encontrar a melhor relação insulina-carboidrato. Então, o raciocínio da contagem é que a gente entende, junto com a equipe médica do paciente, o quanto uma unidade insulina de carboidrato. E a gente começa a fazer uma relação. Então, a gente vai, neste horário, enfim, é toda uma avaliação médica, a gente vai considerar que uma unidade de insulina queima 10 gramas de carboidrato. Aí, a gente tem possibilidades, né, Bia? A gente vai olhar o rótulo, ou vai procurar a quantidade de carboidrato do alimento em um manual de contagem, ou vai olhar no aplicativo. Aí eu vi lá que aquela porção que eu vou comer daquele alimento, eu olhei lá no rótulo, e tem 30 gramas de carboidrato. Então, se eu aplico uma unidade de insulina para cada 10, eu vou aplicar 3 unidades. Se der errado, talvez, possivelmente, para aquele horário, vai para a sua equipe e fala, olha, eu fiz uso de tanto, 2 horas depois ficou alto, o que será que eu fiz de errado? Será que é a insulina? Será que é a contagem de carboidrato? Então, são várias as questões antes da gente culpar o alimento. A gente tem que tirar um pouco de culpa, porque a alimentação é bem-vinda para todo mundo. Só que às vezes tem dúvida, né, Bi? Porque uma coisa que erram muito também é, eu vou comer tanto, mas o rótulo tá para tanto. E aí não é que não dá certo, é que não soube fazer a conversão direito. Você tem muito isso na sua prática, Bia, das pessoas confundirem o quanto realmente vai comer de carboidrato, mesmo quando leem o rótulo? Sim, com certeza. Mesmo porque tem algumas leis, né, de rotulagem que eles determinam a porção por peso. E aí, quando você vai olhar, tá lá, o pão, em vez de você ter por fatia, tem lá 2 fatias e meia. A bolacha recheada, uma bolacha e meia. Facilita a vida, né? Aí perguntam, né? Mas eu tenho que cortar a bolacha no meio, né? Como eu sei se eu cortei no meio certo, se está um pouquinho mais torta e tudo mais. Por isso que a gente até fala que é importante, né, saber fazer essas continhas, porque se você descobre quanto tem, por exemplo, a bolacha, uma bolacha de carboidrato, fica mais fácil você multiplicar. Então, a bolacha tem 5, eu quero comer 3 bolachas. Então, fica mais fácil você fazer essa conta, né? Também eu acho que é um pouco diferente de quando a gente vai usar produtos que não tem rótulo, né? Que o rótulo ali, por exemplo, um arroz, que o arroz está cru, né, dentro do rótulo ali. Então, como que eu vou fazer essa conta, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso também.
E aí acho que tem um vídeo que a gente pode passar, né, Bia, para ajudar um pouquinho nisso. Será que vocês conseguem colocar, dando um exemplo de como que a gente interpreta aí no rótulo e para passar um pouquinho uma parte prática para vocês e depois eu e a Bia a gente vai dar um desafio para vocês. A gente facilitou o nosso desafio, hein? Já tem praticamente a resposta dada. A gente deu a dica, Bia. Agora a gente vai ver, porque quem que não gosta de uma pipoca, né, Bia? Isso. E eu acho que é importante também, né? Você falou que a gente tem manuais, tem aplicativos que vão auxiliar na contagem de carboidrato, mas eu gosto de ensinar primeiro a fazer a conta realmente na mão, porque o celular hoje em dia, tô na rua, acabou a bateria. Se eu não fizer nem ideia de quanto tem de carboidrato, como que eu vou me virar chutando ali aquele alimento, né? Então, ter uma balancinha em casa pode ser essas daqui mais simples, né? Você acha super Tamo junto, Bi. Eu tenho igual. Mesmo. Então, encontra lugares baratos para comprar esse tipo de balança, né? Que vai te auxiliar ali, principalmente no começo desse treino de contagem de carboidrato, para depois você se livrar. E eu falo, não precisa levar debaixo do braço para onde você for. Treina em casa, né? Porque a gente nem quer isso. Treina em casa para quando sair, você se sentir mais confiante realmente de fazer. Daí você vai saber ali o quanto tem naquela porção no olho, com o tempo você já vai descobrir, né? Já vai estar ali certinha a sua contagem. Isso é muito importante o que você está falando, Edi, porque quando as pessoas pegam essa proporção, a gente fala muitas vezes para usar a palma da mão, para usar sempre o mesmo potinho, para, por exemplo, colocar a quantidade de fruta que vai consumir, porque com isso você fica, e às vezes fora de casa fica mais fácil você transpor aquilo que você está treinando na tua casa para um ambiente como um hotel, um restaurante, um evento, então fica mais fácil. No olho você já descobre. É o treinar o olhômetro. Uma perguntinha aqui do nosso chat sobre a insulina, né? A ação das insulinas. Você pode fazer a contagem de carboidrato com qualquer insulina? A ultra rápida, aquela super, super rápida que tem agora. Com que insulina eu posso fazer?
Posso ir, Bi? Pode. Na verdade, a gente costuma lembrar que a gente tem alguns tipos de insulina e cada insulina que o paciente faz uso, ela tem uma função no corpo. Então, algumas insulinas, elas têm ação que a gente chama para fazer o que é basal, tá? Eu vi até que aqui nos comentários colocaram da NPH e tudo mais, que são insulinas que a gente não usa muito casada com a alimentação, ela tem uma outra função. Para fazer contagem de carboidrato, a gente faz uso de insulina, como a Edi falou. A Edi, então, colocou a insulina rápida, que é a regular, a insulina ultra rápida e a insulina ultra rápida, como a Edilene colocou. Algumas particularidades, quando a gente fala dessas insulinas, é o momento que elas começam a agir. E aí, talvez, o que a gente tenha que ter um pouco de cuidado algumas delas não tem como a gente aplicar e já logo começar a comer. Então, talvez a gente tenha que ter essa programação de como vai ser a minha refeição. Quem faz uso de insulina regular pode fazer sim a contagem, mas vai fazer essa determinação nesses exemplos aí que a gente mostrou no vídeo e tudo mais, a regular meia hora antes, porque ela só vai começar a ajudar a dar cobertura nesse alimento 30 minutos depois da aplicação. Então, vamos supor, se eu aplico a regular logo que eu sento para comer e começo a comer, é como se eu estivesse começando a comer sem insulina. Então, foi super interessante isso que colocaram no chat, porque assim, às vezes eu faço a contagem de carboidrato certo, eu sei fazer a conta e continuo dando errado. O que eu tenho que rever é o momento que eu estou aplicando a as insulinas ultra rápidas, elas já têm aí um período de ação de 5 a 15 minutos. Então, algumas delas já dão um pouco mais de flexibilidade da gente aplicar um pouco mais próximo. Então, é sempre interessante vocês conversarem com a sua equipe para entender, eu quero fazer a contagem, mas me explica em que momento, quanto tempo antes da alimentação eu preciso aplicar para eu conseguir caminhar junto com essa elevação da glicose. Então, não é incomum, às vezes, no consultório, a gente nem mexer no plano alimentar, no que está comendo e nem na relação insulina-carboidrato. É a forma como está usando a insulina. Aí a gente brinca que é a maravilhosa orquestra do diabetes. As coisas têm que se conversar, porque senão a gente muitas vezes está achando que está errando e é um detalhe que a gente precisa ajustar. E lembrar que a insulina lenta, como a Tarsila falou, a insulina lenta não pode ser usada para contagem, é diferente da rápida. Isso mesmo. E lembrando também, igual eu já tinha falado, o alimento vai ser absorvido de forma diferente em cada corpo. Então, a quantidade de insulina que a gente vai usar também é diferente para cada pessoa, tá? Não adianta eu pegar a prescrição, né, entre aspas, com meu amigo, porque ele fala, eu faço um para tanto de carboidrato. Não, a gente, igual a Tarsila frisou aí, a gente precisa conversar com a nossa equipe de saúde, né? O nosso médico, a nutricionista, a enfermeira, para nos ajudar aí, talvez, uma aplicação. Então, tem que conversar com a nossa equipe de saúde para ver qual que é a melhor relação insulina-carboidrato para a gente. E aí, destacando, né? A gente está com um tema aí desse ano do Dia Mundial da enfermagem, a importância, e essa é uma das grandes diferenças que muitas vezes a enfermagem acaba fazendo, porque eu brinco que se a monitorização e a insulinização não estão sendo feitas de forma adequada, a nutrição mal consegue andar. Então, a gente anda meio que muito de mãos dadas com as nossas parceiras enfermeiras, então quero parabenizar todas aí também, aproveitar e falar para as pessoas que têm diabetes que sempre que tiverem oportunidade de passar por uma consulta na DJ, tem a enfermeira, façam assim, busquem informação para melhorar a forma de como vocês fazem uso da insulina, que isso facilita muito o processo da nutrição da vida de vocês. Inclusive online, né? Lembrando que a gente não está presencial ainda, mas está tendo atendimento online. Aproveitem. E agora, já que a gente mostrou ali a pipoca no vídeo, a gente quer a participação de todo mundo ali pelo chat. A gente fez aqui uma pipoquinha. Eu fiz uma pipoquinha, a Tarsila fez a dela. Eu também. Ai, gente, eu só não posso deixar cair, que eu sou mestre de deixar cair a comida na live. E aí, qual é a ideia? A gente quer que vocês chutem quanto tem de carboidrato em cada potinho desses. Por quê? A pipoca, a gente tem muita dificuldade, porque vai no cinema, né? A gente até pode ir com uma boa intenção, agora não, né? Mas a gente vai com uma boa intenção assim, eu vou comer o saquinho pequeno. Chega lá, a moça fala assim, mas R$1 você compra o médio. Você fala, R$1 para muito mais pipoca, quero o médio. Aí ela fala, mas R$1,50 você leva o pote mega cheio de manteiga. Aí você fala, eu quero.
né? E aí, o que acontece com a glicemia? Eu não faço nem ideia de quanto tem de carboidrato naquele potão de pipoca, né? Então, a gente quer saber quanto será que tem de carboidrato aqui nesse potinho. Será que eu e a Bia, a gente está comendo a mesma quantidade de pipoca? Você a minha não tem você, manteiga. A minha não tem manteiga, só um... Alguém vai chutar, vai se habilitar? E acho que isso é importante, Bia, que você colocou, porque às vezes a nossa alimentação sai do programado, né? E aí eu falo que as pessoas às vezes têm uma característica de, então já que eu não sei, eu não vou nem aplicar. Então acho que é interessante a gente falar que tenta um mínimo, né? Às vezes tem pessoas até que têm um pouco mais de medo da hipo, porque vai que eu erro e faço hipo. Então, tendo um pouco de base, mesmo que você esteja chutando para menos, aplique aquele para menos que você acha, porque aí o estrago depois de 2 horas não vai ser tão grande. Eu falo que você partir de uma alimentação com 0 de insulina é um estresse para o seu corpo muito grande, né? Então, que fique lá de 15 a 20 gramas nesse saquinho. Quando eu como em casa, eu considero 20 num potinho que é menor. Esse saco deve ser 2 do potinho que eu como em casa. Então, em casa você considera 20, lá no cinema coloca 40 e aí você vê o que acontece depois. Mas nada de insulina antes, gente. Vamos tentar não ter esse hábito, porque a gente precisa de um mínimo de insulina para ajudar nessa contagem. Olha, estamos tendo uns chutes aí, né, Edilene? Tem chutes variados aqui. Olha, eu já vi 75, eu já vi aqui Júlia com 20, Rosiane com 30, 40, 10. Está bem variado, gente. A Júlia é sua filha? A Júlia é minha filha. Ela não vale. Mas eu não fiz a pipoca. Ela tá treinada. Ela tá treinada já. Júlia deu até risada aí. Adora pipoca. Ela ama. E tá todo mundo achando que a minha e da Bia é igual, né? Porque ninguém falou, a da Tarsila é tanto, a da Bia é tanto. Eles estão achando que os nossos potinhos são equivalentes, Bia. Olha aí, ó. Eu vou colocar o slide que tem o peso que a gente pesou aqui a pipoquinha, tá? Vamos lá. A Bia vai compartilhar agora pra gente ver. Esse daqui é o meu pote. Então, ele tem 30 gramas. Lembrando que esse número que aparece aqui na balança é o peso do alimento, tá? O peso é diferente de quanto tem de carboidrato. E o da Tarsila tem 40. Come mais. E agora, eu vou dar uma dica. Eu não vou dar resposta, mas eu vou dar uma dica para vocês. Essas informações a gente tirou do manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? A maioria dos manuais, eles têm lá a porção em medida caseira, que é um saco médio. Aí eles colocam a porção em peso, tá? Em gramas de peso, que é o que aparece na balança. E aí sim eles falam quanto tem de carboidrato. E aí a gente faz aí uma equivalência, uma regrinha de 3, né? E descobre quanto tem de carboidrato. Quem será que chegou? O pessoal das coisas gostosas? Oi! Sim. Tudo bem? Eu tenho que fazer uma maldade com vocês. Vocês só têm mais 5 minutos para continuar esse papo gostoso. Pode ser? Tudo bem. Daqui a 5 minutos a gente come pipoca. Obrigado. Bom finalzinho. Obrigada. E aí a gente vem, né, fazendo essas continhas. Eu fiz aqui. Então, quem chegou mais aproximado aí, lembrando também uma dica que a Tarsila me deu até numa outro grupo que a gente fez, que eu lembro até hoje. Sempre, gramas de carboidrato vai ser sempre menor do que o peso do alimento, tá? Então, você viu lá quanto está pesando aquele alimento, não sabe o chute que você vai dar, sempre chuta para baixo, tá? Porque se eu chutar para cima, eu vou colocar mais insulina, eu tenho um risco de ter hipoglicemia, tá? Então, é melhor a gente ter um pouquinho glicemia mais alta do que ter uma hipo, tá? Então, quem chegou mais perto aqui, tirando a Júlia que não conta. Olha,
A Rosiane chegou um pouco próximo da minha, né? Porque a minha dá uns 28 gramas de carboidrato, né? Então, 40 gramas de pipoca, se cada 20 tem 14, o meu deu 28. Isso. Ah, A minha deu 21 gramas de carboidrato. a Júlia aí A acertou. Júlia Vai levar acertou em pipoca, cheio. gente. Tem que valer. A Júlia tá falando que tem que valer. Você vai ganhar um pote de pipoca com 20 gramas de carboidrato, Júlia. E ela Ou a vai minha que tem amar, porque ela 28. ama Edilene, eu tô pipoca. achando que ela quer juntar a minha porção e da Bi e comer tudo junto, né? Ela quer juntar 30 com Certeza 40 e dar tudo certo, e para ela vai ser incrível. Teve Mas uma que falou aqui, eu somei as duas, deu 60. O pessoal tá esperto o aqui. pessoal tá esperto. A gente tentou fazer uma pegadinha, a gente que se deu mal, hein, Bia? Pois é. Muito bom, muito bom. Mas acho que é isso, acho que até para a gente não partir aí do tempo, né? Que o Giba já está olhando, que ele sabe que eu falo mais que a boca, então ele já olha para minha cara aqui, que eu juro que eu vou parar. Mas enfim, a gente sabe que o tempo é curto, a gente pode falar um dia inteiro de contagem, né, Bia? Eu já falo um dia inteiro de qualquer assunto de contagem, então foi uma semana falando. Mas acho que é importante. Peguem essas dicas, né, mais práticas que a gente colocou. Acho que a ideia é a gente, em algum momento, refinar a contagem, tirar as dúvidas, conversem com as pessoas para adaptar e entendam que vocês não estão sozinhos. A nutrição não precisa ser um peso dentro da vida da pessoa com diabetes. A gente tem muito como adaptar, aprender e fazer esse casamento importante entre a medicação que vocês fazem uso e alimentação saudável. Então, só quero aproveitar já para agradecer e parabéns pelo evento e muito obrigada por terem me convidado aí para fazer parte. E lembrando também que pela DJ, fiquem atentos aí às redes sociais da DJ. Esse ano a gente ainda vai ter a última palestra de contagem de carboidrato, onde a gente fala só contagem de carboidrato e eu vi que ficaram algumas dúvidas ali sem responder, mas nosso tempo já esgotou, o Giba já está ali olhando para a gente. Então, participem aí dessa nossa palestra de contagem de carboidrato, que a gente fala um tempo bem maior só disso, mais específico. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês e receber informação de qualidade. Um beijo para todo mundo. Continue aí curtindo o evento que está sensacional hoje. Não dá para perder nada.